Seja muito bem-vinda a mais um tutorial aqui no canal Trapilaria. Hoje eu vou te ensinar a bolsa Elizabeth. Eu desenvolvi esse modelo lá no final de 2021, quando eu decidi presentear pessoas muito importantes para nossa família, professores e terapeutas da minha filha e também algumas amigas e familiares. Só que quando eu fiz a lista, eu percebi que eu ia ter que fazer umas 30 bolsas. Então eu precisava criar uma peça que fosse econômica e não demorasse tanto tempo para ficar pronta. Foi assim que nasceu a Elizabeth. Na época eu compartilhei todo o processo nas minhas redes sociais, mostrando a produção, a contagem das bolsas, as cores que eu tava usando, a produção das alças. E muita gente acompanhou. Depois disso, eu continuei produzindo esse modelo, fiz algumas para vender e no total eu já fiz quase 50 bolsas Elizabeth. E uma coisa que eu escuto muito de quem ganhou ou comprou esse modelo é que ela realmente é muito prática no dia a dia. É aquele modelo que você usa para sair rapidinho, sabe? Que não quer carregar nada e você só precisa ali colocar o seu celular, a chave e no máximo um batom. Ela também se adapta muito bem a diferentes estilos e idades. Eu presenteei pessoas de todas as faixas etárias, da mais novinha até a mais idosa, e todas elas amam usar ela na própria rotina. Além disso, é uma peça que consome pouco material e pode ser produzida com relativa rapidez. Com o fio que eu usei nesse tutorial, eu consigo produzir até 2 bolsas Elizabeth. Claro que isso vai dependendo da tensão do seu ponto e como que você faz o aproveitamento desse material. Mas mesmo sendo uma peça simples e rápida, a gente vai cuidar de toda a construção para que ela fique muito bem acabada. Neste tutorial, eu vou te mostrar como fazer a base oval, como levantar o corpo para que ele fique bem retinho em relação a essa base, como fazer subidas e fechamentos de forma a ficar com um acabamento profissional, como construir uma aba e aplicar as ferragens e o fecho. Também vou te dar algumas possibilidades de adaptação caso você queira usar um outro fio, uma outra alça ou até mesmo um outro botão para fechamento. Então, sem mais enrolação e bora pra aula? Eu vou fazer a bolsa Elizabeth com o fio de malha da Fisher. Esse é um fio que ele é de poliéster com elastano, ou seja, ele tem um pouquinho de elasticidade e ele mede 25 milímetros. Eu vou usar como fecho esse tipo de botão de encaixe que ele é da Altero. Quando eu olhei no site, eles não tinham lá para vender, mas eu vou deixar o código dele aqui, para caso tenha uma loja da Altero na sua cidade, você pode perguntar se eles têm esse botãozinho no estoque. Se você não tiver acesso a esse tipo de botão, não conseguir comprar de forma nenhuma, você pode usar esse tipo de botão imantado de costura. Vou dar uma dica de como que você pode adaptar a aba para que você use esse tipo de botão. Eu vou usar também 2 meia argolas, essas também são da Altero, essas você encontra no site, mas pode ser qualquer meia argola. Eu vou colocar o código aqui, são argolas que ela tem 16 milímetros aqui de largura por 11 de altura. Caso você não queira comprar essa daqui especificamente, você deve buscar uma argola que seja compatível com a alça que você vai usar. Falando na alça, eu tô usando essa alça tira-colo regulável, e aí o que eu falo compatível é com o tamanho do mosquetão. Se você usa uma alça que tem um mosquetão muito grande, a argola ela deve ser um pouco maior, para ficar proporcional, porque senão vai ficar uma coisa muito pequenininha para um mosquetão muito grande. Vou crochetar com uma agulha de 5,5, mas você pode também adaptar ao fio que você tá usando e ao seu tipo de ponto. Se seu ponto for muito apertado e você achar que a sua bolsa tá ficando muito durinha, você aumenta o tamanho da agulha. Se os pontos estiverem muito soltos, muito molenga, você pode diminuir o tamanho da agulha para ela ficar mais estruturada. Vou usar a fita métrica para passar para vocês as medidas para que vocês possam adaptar para o fio que vocês estiverem usando. Marcadores de pontos, mas se você não tiver, você pode usar qualquer pedacinho de fio que super dá certo. E eu gosto de arrematar com agulha de tapeceiro, mas se você não tiver também, pode arrematar com uma agulha de crochê mais fina sem problema nenhum. A gente vai começar fazendo 11 correntinhas. Você pode começar com o nó corrediço da forma que você tá acostumada. Feitas as 11 correntinhas, a gente vai pular o primeiro ponto e vai fazer 2 pontos no segundo aqui. Só que a gente vai pegar lá na terceira alcinha da correntinha. Aqui, ó, a correntinha tem essa alcinha, que é a primeira. Tem gente que pega aqui, tem gente que pega aqui, que é na segunda, né, no caso de baixo. A gente vai pegar na terceira, que é lá atrás, ó, tá vendo esses morrinhos que formam aqui? Esses morrinhos que vão formando? É o cucuruto. E aí, a gente vai pegar lá atrás. Então, eu vou pular o primeiro gominho, vou vir no segundo gominho aqui e vou fazer 2 pontos. Ah, um detalhe, essa última correntinha faz ela um pouquinho maior, porque ela vai servir de ponto no final. Agora, eu vou fazer ponto baixo até chegar aqui no final. Então, eu vou fazer mais 9 pontos baixos aqui.
Cheguei aqui no final, eu vou fazer mais 2 pontos, então a gente vai ficar com 3 pontos aqui. Eu já fiz um, vou fazer mais 2. Agora, a gente vai fazer a volta para formar a nossa base oval. A gente vai pegar nesse mesmo ponto, só que agora só nessa alcinha de cá, ó. A gente tinha pegado na terceira. Essa aqui é a primeira, a gente vai pegar na de lá. Vai ficar uma linha de fio aqui, que vai dar um efeito bem legal e vai ficar bem fechadinho. Eu já vou aproveitar também e vou escondendo essa ponta de fio aqui. Então, venho aqui, ó, só para vocês verem. Peguei lá atrás, ó, a laçadinha aqui, vou pegar lá atrás. E faço meu ponto baixo. E vou fazer mais um. Então, a minha volta ficou com 5 pontos. 3 de cá e 2 de cá. Agora, eu vou fazer os pontos baixos sempre pegando na alcinha de trás aqui. Quando chegar aqui no final, eu vou fazer mais 2 pontos, porque aí a gente vai repetir o que fez aqui. Aqui a gente tem 3 pontos. O primeiro é a correntinha que a gente pulou, aí a gente fez mais 2 pontos. Então, eu fiz um aqui, vou fazer mais um. Então, eu cheguei aqui e fiz a mesma coisa dos dois lados. Eu tenho 5 pontos aqui, 5 pontos aqui e 8 pontos de cada lado. Então, vai totalizar 26 pontos, né? 5 mais 5, 10, mais 8, 18, mais 8, 26. Então, a minha base, ela vai ter 26 pontos. Agora, eu dou uma puxadinha aqui para ajustar esse fio e já posso cortar. Agora, a gente vai fazer uma carreira de baixíssimo aqui em volta para que a gente consiga colocar os nossos pontos de forma que eles fiquem bem em pés. Normalmente, quando a gente sobe uma bolsa ou um cesto, e essa é uma técnica que você pode usar também para os seus cestos, ou você simplesmente para de fazer aumento e ela já vira, ou você vem aqui pegando nessa alcinha de trás, tem gente que pega até nessa daqui, mas eu sinto que dessas formas, os pontos eles ficam meio que ancorados assim, e não assim. Então, eu gosto de fazer essa carreira de baixíssimo para que o ponto ele fique em pé, nessa posição aqui assim, ó, na base. E aí, eu vou fazer um truque que eu gosto de usar, que é para poder fazer um acabamento perfeito. Eu vou medir aqui quanto que tem essa volta. Então, essa é a medida aqui. Não precisa ser exatamente, milimetricamente medida. E aí, eu vou tirar aqui 8 vezes esse tamanho. Medir aqui, vou cortar. E agora, eu vou fazer essa correntinha aqui como se eu tivesse finalizado essa peça. A gente vai fazer um acabamento infinito aqui. Tiro toda a ponta, venho aqui, ó, tem a correntinha. Eu vou vir nessa cabeça aqui que tá aqui, ó, como se fosse a próxima correntinha aqui, que é a cabeça do segundo ponto. Vou colocar minha agulha, vou laçar o fio e vou trazer pra cá e vou puxar até a ponta sair. Agora, eu vou vir aqui, ó, como eu tô com a agulha de tapeceira, eu vou vir de baixo pra cima pra que eu consiga puxar esse fio pra cá. Eu preciso que esse fio volte nesse lugar da onde ele tava saindo. Então, venho aqui, laço o fio e vou puxar até a ponta sair. Agora, eu venho aqui do outro lado, ó, percebe que eu tava trabalhando aqui, eu virei do outro lado, do avesso aqui, e vou pegar, ó, onde o fio tá saindo, eu vou entrar com a minha agulha nesse mesmo ponto, passando pelas duas laçadinhas da cabeça do ponto, vou laçar e trazer pra frente. Agora, eu vou começar a fazer carreira de baixíssimo, então eu entro, laço, passo direto no ponto. Laço, passo direto no ponto. E aí, eu vou fazer isso a toda volta. Um ponto para cada um. Toma cuidado para não fazer esse ponto muito apertado, senão a sua base vai ficar toda torta. Quando chegar na curva, não vai fazer aumento nem nada. É um ponto para cada ponto aqui na base. Parei um ponto antes, então eu não vou fazer aqui, ó. Já tem um ponto aqui, eu não vou fazer, vou parar um ponto antes. Chegou aqui, eu vou puxar novamente o fio até a ponta sair. E agora eu vou fazer essa última correntinha que ficou aqui. Então, eu venho no ponto da frente, entro com a agulha debaixo das duas laçadinhas do ponto baixíssimo, laço e trago pra cá. Puxo até sair a ponta. Agora, eu preciso trazer esse fio aqui pra trás pra fazer essa laçadinha que tem todos aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui, aqui, tem todos e aqui tá faltando. Então, eu preciso fazer essa laçadinha. Eu entro aqui, ó, nesse ponto e saio lá dentro do ponto, que é de onde o fio tá saindo, ó. Ele saiu daqui, foi lá na frente e vou puxar de volta pra cá. E aí, eu preciso entrar com ele aqui, para que ele faça essa laçada que tá faltando. E aí, então, eu vou vir aqui, ó. Aonde que tá esse ponto? Eu venho aqui e puxo ele pra cá. Eu preciso que esse fio fique desse lado aqui para eu poder fazer meu ponto baixo. Então, eu já vou puxar pro lado certo.
Agora, ó, tô com o fio olhando aqui, eu vou virar, porque eu vou começar a trabalhar meus pontos aqui. Então, agora eu vou fazer meus pontos baixos sempre pegando nas duas laçadas do ponto baixíssimo que eu fiz. Toma cuidado, ó. Essas aqui são laçadas dos pontos baixos dessa carreira. Essas aqui é que são as laçadas do baixíssimo que eu fiz. E outro detalhe que também você tem que tomar cuidado, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá muito grande em relação aos outros. A gente pode dar uma ajustada nisso daqui, para que o ponto ele fique mais certinho, mais harmônico, todos na mesma tensão. Então, vem aqui, ó, onde o fio tá, eu vou colocar a minha agulha e vou trazer pra frente. Vou fazer uma correntinha um pouco mais alta, da altura de um ponto baixo. Vou começar aqui a fazer ponto baixo, até dar a volta. Eu sei que o fio vai acabar, mas aí a gente vai fazer uma emenda. Ai, Priscila, mas por que você fez isso tudo? É pra ficar um acabamento perfeito. Poderia não ter cortado o fio, mas aí pra fazer essas voltas, ia ficar cheio de fio cruzado aqui, que a gente não quer que fique com esse acabamento feio. Ó, chegou aqui, esse é o último ponto que eu consigo fazer com essa ponta. O que eu vou fazer? Eu vou laçar, vou puxar até passar essa ponta aqui. Agora eu vou voltar com a agulha aqui dentro, ó. Como se eu não tivesse terminado esse fio, eu volto com a minha agulha. Então, coloco na cabecinha e coloco na laçada de baixo. E vou pegar a ponta do fio que tá vindo do novelo. Vou deixar uma pontinha aqui, vou laçar e trazer pra cá. E aí eu vou deixar uma ponta aqui. Não precisa ser muita coisa não, tá, gente? Não desperdiça fio não. Ainda mais que esse rolo de fio, se você fizer assim, sem desperdiçar muito, você consegue fazer duas bolsinhas. Então, é uma bolsinha que ela fica muito boa pra venda, porque acaba saindo bem mais barata, porque ela é prática de fazer, ela não gasta muito material e ela é muito rápida, o que deixa a precificação dela bem atrativa. Então, vou aqui, ó, e agora eu vou seguir fazendo os pontos baixos aqui normalmente, até chegar lá na ponta. Ah, mas e essa outra ponta aí de cima, Priscila? Depois a gente vai esconder isso na próxima carreira, a gente vai fazer os pontos aqui passando por cima dela. Cheguei aqui no último ponto, cuidado para não aumentar ou deixar de fazer algum ponto, ó, tá vendo aqui a correntinha? Então aqui é meu último ponto. Agora eu vou fazer um fechamento aqui da seguinte maneira. Puxei essa laçada para ela ficar um pouco maior. Aí aqui, ó, tem a correntinha que eu fiz para subir e tem a cabeça desse segundo ponto aqui. Eu vou entrar com a minha agulha de trás para frente nessa cabeça, vou pegar essa laçada e vou levar lá para trás. E aí, ó, repara que eu puxei de forma a ficar junto o último e o primeiro ponto. Agora eu vou ajustar essa laçada para que ela fique numa altura correspondente a um ponto baixo. Agora, eu vou entrar com a minha agulha aqui atrás da laçada que passou por aqui. Vou entrar com a minha agulha aqui e eu vou fazer um ponto baixo centrado, só que pegando na alcinha de trás. Então, normalmente a gente entra aqui, ó, vai fazer os pontos, a gente entra aqui e faz o ponto. Entra aqui e faz o ponto. Entra aqui e faz o ponto. O ponto baixo centrado, ele entra dentro desse ponto aqui, tá vendo? Ó, então, a gente vai pegar no meio, entra aqui e lá atrás a gente também sai no centrado. Então, tem um fiozinho pra cá e um fiozinho pra lá. Então, ele é o centrado. Ele entra no meio e sai no meio. Entra no centro e sai no centro. A gente vai fazer isso da mesma forma aqui, só que entrando aqui em cima. Ao invés da gente entrar de frente, a gente vai entrar por aqui, ó. E vai pegar aqui, ó, saindo assim. Vocês vão entender um pouquinho depois. Vamos aqui no fechamento. Então, eu venho aqui, ó, atrás dessa laçada e entro lá no meio do ponto. Saindo lá atrás com uma laçadinha de lá e outra de cá. Agora, eu vou pegar o fio do novelo e vou trazer pra frente. Cuidado pra esse aqui não soltar pra frente. Trouxe o fio do novelo, eu vou pegar a agulha e vou entrar dentro dessa laçadinha. E aí eu ajusto para ficar na altura de um ponto baixo e fecho. Fiz a minha subida. Se você tiver dificuldade, volta, repete. Você pode diminuir a velocidade do vídeo, vai fazendo passo a passo e pausando. Aí agora, então, a gente vai seguir aqui fazendo os pontos baixos centrados, como eu mostrei. Então, eu vou entrar aqui, ó, no meio da laçadinha, como se eu fosse pegar a alcinha de trás, só que eu venho pra frente e entro no meio do ponto lá embaixo. De novo, entro aqui no meio, até jogo um pouquinho pra frente e volto entrando no meio do ponto lá. No meio, pego aqui dentro, ó, no meio do ponto e saio lá atrás também, ó, no meio do ponto. Uma laçada de lá, outra de cá. Então, vamos aqui e aí a gente vai seguir fazendo isso até acabar aqui. Eu vou fazer o fechamento mais uma vez com vocês para não ter dúvida. Chegou aqui, o que eu vou fazer? Eu vou jogar o meu fio um pouquinho pra cá e vou fazer os pontos aqui por cima, normalmente, que eu já vou escondendo ele. Toma cuidado aqui, ó, tá vendo que eu não saí aqui no meio do ponto? Então, não fica certinho. Volto e agora sim, eu saio no meio do ponto. Uma perna pra lá, outra pra cá.
cheguei aqui no final. Você vai modelando a sua peça também pra ela ficar no formato que você quer. E olha o que eu falei aqui sobre a técnica pra subida, tá vendo, ó? A parede do cesto, ela fica retinha, ela fica em pé, ela não fica, tipo, que emborcando assim, tá vendo, ó? Ela fica em pé mesmo em relação à base. Por isso que eu gosto de fazer essa técnica e, como eu disse, você pode usar tanto isso pra bolsa quanto pra cesto. Aqui eu já vou até aproveitar e vou cortar essas pontinhas de fio aqui, que ficou aqui embaixo, porque depois, como a bolsa é estreita, fica mais difícil da gente cortar. Vou fazer aqui o fechamento mais uma vez, ó. Toma cuidado para não aumentar o ponto. Então, puxei aqui a laçada, aumentei um pouco, venho a cabeça do ponto aqui, do segundo ponto, a correntinha que eu subi, a cabeça do segundo ponto, entro de trás para frente nessa cabeça. Pego essa laçadinha, levo para trás. Ajusto, ó, de forma que ela fica bem apertada. Não tem problema se você apertar bem aqui, porque tá vendo que depois ele dá uma soltadinha? Então, nesse momento, deixa bem apertado. Vou ajustar o fio aqui para ficar com a laçada bem na altura de um ponto baixo. Aí, vou entrar aqui atrás dessa laçada que eu fiz e no meio do ponto ali. Laço o meu fio e trago pra frente. Tá vendo que tá quase escapando aqui? Não deixa. Mas se escapar, você vem aqui, pega essa laçada, pega com a agulha e traz de volta. Entra aqui de volta na laçada que eu tinha feito e entro lá nessa laçadinha de trás. Ajusto o ponto, laço e finalizo. E aí é só isso. Qualquer coisa, se você ficar muito na dúvida, o que você pode fazer? Ó, depois que você faz esse primeiro ponto, depois da subida, você vem e coloca um marcador de ponto bem aqui, porque você sabe que é aqui que você vai subir. Então, você faz a subida, faz o primeiro ponto. Na cabeça desse ponto que você fez, você vem e coloca o marcador de ponto, que aí você vai saber que no final você tem que pegar aqui. Tem que tomar muito cuidado para não pegar aqui, ó. Esse é o ponto, é como se fosse um ponto baixo, tá? Inclusive, esse aqui tá muito apertado. Tô achando ele meio apertado. Vou subir ele um pouquinho mais. E aí, vou entrar aqui. E agora, a gente vai fazer, ao todo, 15 carreiras. Eu já fiz 2, então a gente vai fazer mais 13, ó. Eu fiz 1, 2. Se você ficar na dúvida, ó, conta esses risquinhos. Você vai contar 1, 2, aí tem esse aqui, que depois vai ficar, tá? A gente vai fazer 15 carreiras. Pronto, fiz as 15 carreiras aqui, eu já vou até passar as medidas para você, caso você esteja usando um outro fio. Com as 15 carreiras, a gente vai ficar com aproximadamente, ó, 15 centímetros e meio, 16. Aqui no fundo, as 10 correntinhas, ela fica com 9 centímetros. E a acabada aqui, ela fica com 12 centímetros. Então, se você estiver fazendo com um outro fio, você pode fazer adaptação. Por exemplo, eu fiz uma com o fio Poly da Círculo, que é um fio agulhado de 5 milímetros, e aí eu fiz com 11 pontos aqui no início e fiz 2 carreiras a mais aqui no final para dar mais ou menos a mesma proporção. Na carreira 16, a gente já vai aplicar as argolas que vão receber a alça. Caso você esteja usando uma alça que não tenha mosquetão, como essa daqui, que é só com argola, você vai aplicar já diretamente a alça aqui. O cuidado que você tem que ter é que, na hora de aplicar, você tem que posicionar ela de forma que vai ficar na posição certa. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu costurasse ela assim, na hora que eu levantar ela, ela vai ficar do lado avesso. Então, tem que ter esse cuidado de posicionar corretamente aqui, ó. Você vai colocar ela virada para baixo com o lado avesso virado para você, e aí na hora que você crochetar vai ficar do jeito certo. Nessa carreira também, a gente vai começar a fazer a nossa aba. Então, aqui, ó, você vai tentar dividir a sua bolsa, posiciona ela aqui de forma a você alinhar aqui a lateral e vai posicionar onde você vai colocar a meia argola. A gente vai usar 2 pontos para cada meia argola. Então, aqui, ó, eu vou colocar nesse ponto e nesse ponto aqui. Marquei, vou usar esses 2 pontos aqui. E de cá, eu vou usar esse ponto e esse ponto aqui. A nossa base tem 26 pontos, né? Se eu tô tirando 2 de cá e 2 de cá, eu tô tirando 4, ficou 22. Então, tem que ter 11 pra frente e 11 pro fundo. Então, vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, na verdade, é esse ponto e esse ponto. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, tá. Então, fez aqui. Aí, aqui na frente também tem que ter 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pontos pra frente, 11 pontos pra trás. E aí, agora, a gente vai fazer 5 pontos aqui. Mas aí, contando com esse aqui, então, eu já tenho 1. Eu vou fazer, na verdade, 4 pontos. A gente vai ficar 5 pra um lado e 6 pro outro, porque tá em ímpar. Então, eu fiz 1, 2. Aí, eu tenho que fazer mais 2 pontos aqui. Pronto, fiz 4 pontos. Agora, eu vou fazer 10 correntinhas.
Nesse momento aqui, se você estiver usando esse tipo de botão aqui, você vai pular 4 correntinhas. Então, vou ver 1, 2, 3, 4. Na quinta, eu vou colocar lá no cucuruto, igual a gente fez lá no início, e vou fazer um baixíssimo. Nesse buraquinho é aonde a gente vai encaixar esse botão aqui. Se você não estiver usando esse botão, o que que você pode fazer? Você faz 8 pontos, vou mostrar aqui como você vai fazer. Você vai fazer 8 pontos e aí já na primeira aqui, ó, você vira e já faz um baixíssimo. E vai fazendo baixíssimo até chegar aqui embaixo, igual a gente vai fazer. Aqui, como eu vou usar o botão de encaixe, eu vou pular. Então, eu vou colocar aqui e vou fazer ponto baixíssimo, sempre pegando lá atrás, no cucuruto, até chegar lá embaixo. Pronto, cheguei aqui no último, eu vou voltar a fazer meus pontos baixos igual eu tava fazendo, até chegar aqui aonde eu vou aplicar a minha argola. Cheguei aqui, vou tirar o meu marcador para ele não me atrapalhar. E agora eu vou fazer o ponto baixo, só que eu vou posicionar a minha meia argola aqui. Então, eu vou entrar com a minha agulha na meia argola e vou entrar lá como se eu não tivesse com nada aqui. Vou fazer meu ponto normalmente. Tenta fazer esse ponto um pouquinho mais apertado, mais ajustado, porque depois, com o tempo, pode puxar aqui e aí relaxar. Então, pode fazer ele um pouquinho mais ajustado. Agora, eu vou entrar de novo dentro da meia argola e vou fazer o meu ponto baixo da mesma forma como eu tava fazendo. Agora, eu vou continuar aqui até chegar no outro marcador e vou fazer a mesma coisa que eu fiz do lado de cá. Agora a gente chegou na nossa última carreira. Fiz o fechamento e fiz alguns pontos aqui. Antes do último ponto aqui pra aba, a gente vai fazer uma diminuição. Então, tá vendo, ó? Deixei um ponto e aí eu já começo a minha aba. Eu vou entrar nesse ponto, vou laçar, vou trazer o fio e não vou fechar ele. E aí, eu vou entrar aqui, ó, no meio do ponto baixíssimo. E vou entrar e vou sair aqui atrás, ó, pegando aqui no meio. Tá vendo, ó? Não pega só essa laçadinha aqui. Vamos entrar no meio pra ficar bem ancorado esse ponto. Laço, trago. E aí sim, eu fecho os 3. Vou no próximo, mesma coisa, ó, vou pegar aqui e vou sair aqui no meio. Laço, trago e faço meu ponto baixo. Vou fazer isso até chegar nessa parte do buraco aqui. Pronto, cheguei no último ponto aqui, que foi onde eu coloquei meu primeiro baixíssimo quando eu dobrei. E agora eu vou fazer 6 pontos aqui dentro desse buraco, assim, ó, pegando lá por dentro, abraçando toda a correntinha. Se você estiver fazendo pra usar um botão imantado, que aí não vai ter esse buraco, você vai colocar uns 4 pontos pra fazer a volta. Você vai fazer 2 do lado de cá da sua correntinha e 2 do lado de cá pra poder fazer essa volta, que aí vai ficar liso e o espaço ideal pra você costurar o seu botão imantado aqui. Tenta fazer esses pontos, ó, um do lado do outro, não passa o fio por cima desse ponto aqui, ó. Tenta fazer ele do ladinho, tá vendo, ó, pra ficar um acabamento melhor. Pronto, fiz os 6, já ficou o buraquinho aqui, e aí eu volto pegando nas 2 laçadinhas aqui do ponto baixíssimo, no meio da correntinha, mas pegando 2 laçadinhas, saindo lá no meio, lá atrás. E vou fazer até chegar aqui, aonde eu vou fazer de novo outra diminuição. Cheguei aqui, então, esse é o último ponto, antes do ponto baixo, então, vou vir aqui, laço, não fecho esse ponto, já entro no próximo, laço, e aí eu fecho os 3. Agora, eu vou seguir aqui, fazendo ponto baixo, até dar a volta todinha. Quando chegar aqui, vai dar um pouquinho de dificuldade por causa da meia argola, mas não tem problema, você vai continuar normalmente aqui. Passa o fio um pouquinho pra lá e aí você continua. Ó, fiz errado aqui, ó, toma cuidado. Não é baixo centrado, é baixo centrado pegando a alcinha de trás. Se você estiver tendo muita dificuldade de fazer assim, não tem problema, você pode fazer ela pegando só aqui. A questão é que dessa forma a bolsa fica fechadinha e mais estruturada. E você também pode usar outros pontos para fazer esse mesmo modelo. A base é a mesma, faz um fundinho oval, levanta aqui. Você pode usar ponto baixo normal, pode usar ponto baixo cruzado, pode usar ponto alto, pode usar um ponto fantasia. A ideia aqui é passar toda essa estrutura da bolsa.
Pronto, cheguei aqui no final. Agora o que eu vou fazer? Eu vou cortar o meu fio. Volto a dizer, gente, não precisa deixar um fio muito grande, tá? É só o suficiente pra você fazer o arremate. Vou colocar a agulha de tapeceira aqui. E aí, eu vou fazer a correntinha que tá faltando da cabeça desse ponto aqui. Eu vou vir, ó, lá onde a gente tava pegando pra fazer a finalização, só que ao invés de pegar de dentro pra fora, como eu tô com a agulha de tapeceiro, eu vou pegar de fora pra dentro, ó. Eu entro aqui por baixo das duas laçadinhas da correntinha, puxo isso aqui, ajusto e volto com o fio bem aonde ele tá saindo, ó, bem aqui. Aí eu ajusto essa laçadinha para ela ficar na mesma tensão. Não posso puxar demais, mas também não posso deixar muito aberto para não fazer buraco. É mais ou menos a mesma tensão das demais aqui. E agora é só a gente esconder essa ponta aqui. E aí eu gosto sempre de, no que eu vou, eu pulo uma laçadinha do que eu fiz, né, da onde eu passei, pulo uma e volto aqui, porque aí eu travo o meu fio. A bolsa tá pronta, agora a gente vai aplicar o fecho. Se você for usar esse tipo de botão imantado, você vai costurar ele aqui. Imagina que aqui, ó, no caso, vai estar bem fechadinho. Então, você vai vir aqui e vai costurar. Eu sempre gosto de colocar a parte da plaquinha, que tá só a plaquinha, que tá sem o ímã, né? No caso, essa aqui é fininha, aqui é mais grossinha porque tem um ímã aqui. A parte da plaquinha eu gosto de usar na parte móvel da peça. Então, essa daqui é a que movimenta. Então, eu gosto de costurar essa parte aqui. E aí, eu costuro essa parte primeiro. Aí, no que eu costurei, eu coloco aqui, fecho a bolsa para ver aonde ele vai ficar, levanto, né, no caso vai estar costurada, levanto e aí eu venho aqui e costuro essa outra parte. No nosso caso é muito mais simples, a gente vai fazer o seguinte, eu vou fechar a bolsa do jeito que eu quero que ela fique, vou pegar aqui no meio, vou colocar uma agulha para marcar aonde vai ficar, ó, mais ou menos aqui. Só que eu gosto de deixar bem no meio do ponto, eu não gosto de deixar entre mais de um ponto, apesar de que essa trama ela é bem fechada, então até que não teria problema colocar aqui. Vamos alinhar a nossa bolsa para ela não ficar torta. Vou medir aqui de novo. Aí eu vou aqui, ó, vou distorcer esse parafuso. Lá na Altero, ele não vem com essa arruela, tá, gente? Eu é que comprei essas arruelas pequenininhas e adicionei aqui no botão. E aí eu vou colocar aqui com a arruela, porque esse parafuso é bem pequenininho, né? Eu vou colocar aqui no meio, aonde tem que ser. E aí eu venho com o botão, tô segurando aqui atrás, firmando para ele não rodar e vou colocar o botão até ele pegar a rosca. E aí eu vou usar uma chavinha de fenda aqui para apertar. Agora eu seguro o botão e giro o parafuso. Agora aqui, ó, tá pronto, é só encaixar. Eu gosto muito desse botão de encaixe porque ele é muito prático, ó. Na hora de você usar, você vem aqui e encaixa. Agora você pode costurar uma etiquetinha aqui, se você quiser, aqui ou aqui. É bom você colocar a sua etiqueta, porque às vezes mesmo que você vá dar de presente, às vezes a pessoa vai ver ali mais pra frente, ela tem o seu arroba ou o nome da sua marca, ela consegue te achar em qualquer lugar. Como esse tipo de alça é com mosquetão, eu só preciso agora enganchar aqui, ou se você estiver usando aquele outro tipo de alça, já vai estar pronto. E a nossa bolsa Elizabeth está pronta. Esse é um modelo que eu gosto muito, porque apesar de ser bem simples e relativamente rápida de fazer, ela fica muito prática e bem acabada. Você pode fazer para usar no dia a dia, para presentear alguém ou até incluir no seu catálogo. Ela é uma opção muito interessante para quem faz feira, por exemplo. Pode funcionar como uma peça de entrada para conhecer o seu trabalho. Uma pessoa que não conhece a sua marca, talvez não esteja pronta para investir logo de início numa peça maior e mais cara. Mas ela pode levar um modelo mais acessível e por meio dele conhecer a qualidade do seu ponto, do seu acabamento, dos materiais que você escolhe e do cuidado que você emprega em cada detalhe. Na minha realidade de produção, essa é uma peça que eu consigo vender por menos de R$100. Mas é importante que você faça a sua própria precificação, considerando os materiais que você utilizou, o seu tempo de trabalho e todos os custos que estão envolvidos na produção. A Elizabeth também é uma bolsa muito boa para você aproveitar os fios que você já tem. Eu fiz a maior parte das minhas versões com o fio de malha, mas como eu comentei no tutorial, também fiz versões usando fio agulhado de poliéster, fazendo os ajustes necessários na quantidade de pontos e carrinhos. E você ainda pode usar essa mesma estrutura como ponto de partida para criar outras versões. Pode mudar o ponto, trocar a alça, usar um outro tipo de fecho ou adaptar as medidas de acordo com o fio que escolher. A ideia desse tutorial não é te entregar uma receita fechada, mas te ajudar a compreender a construção dessa bolsa para que você consiga adaptar o modelo e tomar suas próprias decisões. Quando você fizer a sua bolsa Elizabeth, me conta aqui nos comentários qual fio e a cor que você escolheu. Se você postar a sua bolsa, me marca, porque eu vou adorar ver a sua versão.
Se esse tutorial te ajudou, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar os próximos projetos. Muito obrigada por me acompanhar até aqui e até a próxima aula!